Bom dia! Bom dia! Segundamos! Chegamos! Segunda-feira! Bom dia, Ângela! Já vem chegando, se identificando. Su, bem-vinda! Elisângela, bem-vinda! Poderosa 2.0! Já vem chegando, se identificando, pegando essa setinha aí, ó, compartilhando. Magna, bem-vinda. Pri, bem-vinda. Andressa, bem-vinda. Um dia maravilhoso que Deus nos deu de presente. E aí só basta a mim e a você fazer dele realmente um presente de boas novas, de boas notícias. Bom dia, Fê! Bem-vinda! Já vem chegando, se identificando, pegando esse aviãozinho aí, ó, compartilhando para o maior número de mulheres, para começar essa segunda-feira cheio de notícias boas, de esperança, de fé, de princípios, de convicções, para que nada venha distrair você daquilo que Deus tem para você. Aqui você sempre vai encontrar princípios, algo para que você possa viver aquilo que a Bíblia diz que você tem direito de viver. Não importam as notícias, aqui você vai sempre encontrar as notícias do céu para você. Júlia, bem-vinda! Leonora, poderosa! Bom dia, Júlia, também poderosa! Já vai lá naquele grupo lá que você fez estratégico para você compartilhar o Inteligência do Céu. Vai lá já compartilhar, vai lá já chama, ó, vem pra cá, sai da televisão. Televisão só tem notícia ruim, vamos pro Inteligência do Céu, que vai te dar esperança. Sara, bem-vinda, bom dia. Meninas do Meditando, vai lá, por favor, lá no nossa comunidade. Chama as meninas, por favor. Avisa lá que a gente já chegou. Érica, bem-vinda. Meninas lá da nossa chave, lá da nossa comunidade, da nossa chave, lá no Telegram. Avisa lá também, por favor, para vocês virem para cá. Aperta os coraçõezinhos, coraçõezinhos, coraçõezinhos para avisar rápido você. Hoje eu vou compartilhar com você princípios. Um princípio que impede o seu sucesso. E eu vou estar compartilhando com você palavras bíblicas para te mostrar o que muitas vezes não permite que você alcance o seu sucesso. O que é sucesso para você? O que é sucesso? Coloca aí para mim. O que é sucesso para você? Lise, bem-vinda. Érica, bom dia, poderosa. Claudinha, bem-vinda. Marlene, bem-vinda. Que bom que você está aqui. Bom dia. Vem chegando, se identificando se você é poderosa, se você é diva, se você é lindeza. Isso tem a ver com relacionamento. Sempre peço aqui para você ir conversando comigo, porque, gente, esse lado aqui é muito solidão. A gente só vê as pessoas chegando, mas parece que a gente tá aqui falando sozinha. Por isso que eu peço, gente, fala comigo, pelo amor de Deus, para eu não me sentir só aqui desse lado. A Érica, sucesso para mim é vida equilibrada em todos os campos. Arrasou, é por aí. Tá no caminho, poderosa, arrasando. Poderosa 2.0, ó, poderosa 1.0 e 2.0 e diva, verdade, ainda tive a honra de produzir você, arrasei. Tem a ver com relacionamento. Diva, poderosa e lindeza tem um nível de relacionamento comigo. Diva é aquela que eu já tive a honra de produzir, maquiagem, penteado, essa é a minha profissão. Lindeza é aquela que chegou aqui no Instagram, gostou e tal, e segue, continuou seguindo. Poderosa é minha aluna, é aquela que ou tá lá no Telegram, nas chaves,
ou está lá né? Ou faz parte do Meditando, do curso Meditando Me Empoderando 1.0 e 2.0. Essas são as minhas alunas. Essas são as minhas poderosas. Isso tem a ver com o nível de relacionamento, não tem a ver com preferências. Mas claro que cada uma delas tem uma proximidade comigo, tem um acesso maior ou menor a mim. Tem a ver com o tipo de relacionamento que você tem com Deus também. Com Deus também é assim. Com Deus, se você tiver ele apenas como juiz, você vai ter ele apenas como aquele que está lá de braços cruzados ou com um cajado falando pode, não pode, sim ou não. Se você entender ele como um pai, aí é outro tipo de relacionamento. Se você entender ele como um amigo, aí é outro tipo de relacionamento. Entende? Não existe filhos prediletos. Existe filhos e amigos, juiz. Entende? Deus, ele deseja que você se sinta como filha. Entenda ele como pai. Um pai amado que deseja que você viva coisas incríveis com ele. A Suelen, sou lindeza e você poderosa. Gente... Ai, gente, tô tão feliz. Vocês não têm a noção do que... Olha, você não tem a noção do que o Meditando 3 tá vindo aí. Se o 2, as meninas do 1 pro 2 viu que algumas coisas mudaram, alguns temas, a gente foi mais profundo, coisas novas aconteceram. Do 2 pro 3, garota! Crie expectativas no seu pai, porque eu vou te falar, vou fazer um reboliço no teu coração de novo, porque fez no meu, Deus tem feito aqui, ó, uma renovação de mente, reboliço, e eu vou levar você junto comigo, porque o 3 vai estar ainda mais profundo. A Júlia, 3.0 pela fé, vambora, Júlia, porque vai ser maravilhoso demais, 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 demais mesmo. Porque Deus é bom, Deus é bom. Eu perguntei pra você o que a Cláudia, eu que arrasei por ser produzida maravilhosamente por você. Ai, que honra! Eu falei pra você, comecei essa aula aqui falando assim pra você, ó. Vou compartilhar com você um princípio que te impede de conquistar o sucesso. E perguntei pra você também, qual é o que é sucesso pra você? E a Érica respondeu que sucesso é você ter equilíbrio em todas as áreas da sua vida. Poderosa, minha aluna, arrasei, orgulhosa. É exatamente isso. Sucesso é você alcançar. Claro, todos nós aqui temos objetivos, sonhos, coisas particulares, né? Cada um de nós temos sonhos particulares, mas nada melhor do que você entender toda a vontade, o bem que Deus preparou, o seu Criador preparou para você e você viver toda a plenitude que está aqui. Essa plenitude que existe aqui é essa vida plena, essa vida abundante, de você viver todo o bem do Senhor na sua vida. Isso é um processo. Isso é um processo de fé. E sabe qual é aquilo que te impede de viver isso? O orgulho. Anota aí a frase de hoje. Aquilo que te impede de alcançar o sucesso será o seu orgulho. Anota isso para você não me esquecer. Sempre falo para você, ó, nunca venha para cá sem propósito. Deus, ele separou esse dia aqui para você, não foi à toa e não foi para ouvir Patrícia, mas foi para ouvir algo de Deus, do céu, notícias boas para você. Anota as coisas que vêm para cá, sabe por quê? Porque você vai perdê-las se você não anotar. A sua esperança vai embora, porque daqui a pouco, se você ligar a televisão, você só vai ver coisas ruins, notícias ruins. Mas aí você vai se lembrar, porque vai estar anotado aqui, que você veio pra cá com um propósito específico. Que você veio pra cá falando assim, Deus,
Você sempre vai vir para cá. Nunca venha para cá sem propósito. Sempre venha para cá assim, olha, Deus, fala comigo aquilo que você deseja me falar. Fala comigo, confirma. Deus é tão lindo e te ama tanto, é um amor tão grande sobre a sua vida, que ele personaliza a comunicação contigo. Ele vai traduzindo para os seus ouvidos aquilo que ele deseja falar com você hoje. Então não importa as notícias ruins, não importam as circunstâncias, o que importa é o que a verdade diz. A verdade diz que Deus é contigo, ele te guarda, ele te protege. Tá com dúvida? Vai lá no Salmo 91. O Salmo 91 é o livro. É o livro. Ele fala assim, ó, aquele que se esconde debaixo, aquele que se esconde debaixo das asas, do esconderijo do Altíssimo. E aí ele começa a falar o que faz, o que ele guarda a casa, ele guarda a sua vida, ele guarda. E aí eu te dou duas escolhas. Frase de hoje, já falei, hein? O que impede o seu sucesso, o que impede você de alcançar o sucesso, será o seu orgulho. A Cláudia, para mim, sucesso é prosseguir em buscar o propósito de Deus para nós e esperar nele. É isso. Vou te falar duas coisas. Talvez você pode estar amedrontada. Eu não sei como é que você está hoje. Diante de tantas notícias que esse fim de semana nos trouxe. Você vai lá ligar a televisão, já dei uma olhada na televisão, não vi uma coisa boa. Nenhuma. E aí, deixa eu te falar uma coisa. Meninas do Meditando, aí por isso que eu falo, ó, não tem preferência. Porém, a gente tem um nível de relacionamento diferente. As meninas do Meditando 1.0 e 2.0, as poderosas. Porque a gente teve a oportunidade de vivermos juntas os piores momentos das nossas vidas desse mundo na pandemia. Foi ou não foi? E o que a gente viveu lá? Incrível, não foi? Não foi incrível? Não foi maravilhoso? Nós vivemos em meio do caos, coisas extraordinárias com Deus. Vivemos o impossível, vivemos o extraordinário. Então, primeiro eu quero falar para vocês, não tenha medo. Porque assim como você viveu coisas extraordinárias lá, se parar, amiga, nós temos uma grande oportunidade de continuar vivendo sobre as circunstâncias e viver muito além. Então, foca naquilo que Deus tem falado para você. Você que não faz parte, que não é ainda, não fez parte, mas teve nesse período aí da pandemia e viveu medo, viveu caos, viveu tantas perdas, viveu aflição, depressão, preocupação. Se você viveu esse período, você tem uma escolha de não viver mais ela de novo, de escolher viver acima das circunstâncias. Você tem todo dia a inteligência do céu para vir aqui encher o teu coração, a tua visão de esperança e de entender aquilo que Deus deseja para você e não focar no problema. Nós não estamos falando aqui de sobrevivência. Eu não convido você aqui para sobreviver ao caos. Eu convido você para viver acima do caos. Porque sobreviver, gente, quando a gente sobrevive, a gente está todo machucado. Quando a gente sobrevive a alguma coisa, muitas vezes a gente está todo machucado, todo ferido e todo cheio de mágoas. Mas eu não convido você para sobreviver, eu convido você para a vida, para viver o bem do Senhor que está escrito aqui. Vamos lá? Quero compartilhar com você. Repetindo a frase, o que impede o sucesso, o que impede o seu sucesso será o seu orgulho. 1. Eu escolho me encher de Deus, é isso. É você que escolhe. Eu posso escolher sentar ali no sofá, ouvir todas as notícias e me impregnar dela, me impregnar, e ficar assim, é verdade. Vai dar tudo errado. Ou
eu posso até olhar e logo desfocar e focar naquilo que Deus tem falado, naquilo que Ele tem prometido. Salmo 91 tá falando lá que Ele vai te guardar, que Ele vai te proteger, que as moléstias desse mundo não vai cair sobre a sua casa. Ele falou. Se Ele falou, tá falado. Agora é uma grande oportunidade. Eu costumo ver as crises e eu te ensino isso. Veja as crises como uma grande oportunidade de você viver o extraordinário. O que antes você não fez? O que antes você não fez? E que hoje você pode fazer diferente para viver o extraordinário. Entende? Reconheça, primeiro, reconheça que você precisa mudar. Por que é o orgulho que nos impede de viver o sucesso? Porque a primeira coisa é a gente achar que a gente sabe tudo, que a gente já viveu tudo, que, não, eu já sei disso, eu não preciso mudar. O que tá dentro de você que precisa mudar? Talvez é falta de esperança. Talvez é parar de olhar para as notícias ruins e começar a olhar como uma nova oportunidade de ter mais de Deus, de ouvir mais Deus, de parar de focar na televisão e focar na Bíblia. Quanto mais você foca nessa palavra aqui, mais essa palavra te enche de alegria, de esperança, de coisas, de princípios para que você possa ter uma vida de sucesso. Então a primeira coisa é reconheça que você precisa mudar. Vou lá levar você em Tiago 4,10. Anota aí, Tiago 4,10. Aí o meu desmarcou, achei. Tiago 4,10. Diz assim, ó. Humilhem-se diante do Senhor e Ele o exaltará. Meu Deus! Tem pessoa melhor para você se humilhar? Você não precisa se humilhar a pessoas, você só precisa se humilhar a Deus. O que é se humilhar a Deus? É simplesmente você se submeter ao que Ele fala para você. Se Ele fala para você assim, ó, olha minha filha, não tenha medo. Não olhe por aquilo que está acontecendo, não guie pelas suas vistas. Olhe em volta, tá tudo ruim? Eu falo para você que eu sou contigo. Eu estarei contigo. Estarei guardando você, protegendo a sua casa, protegendo a tua vida, protegendo as suas finanças. Fica ligada comigo. E aí, olha só, humilhe-se no sentido de acreditar, de se submeter, de entender. Não, pai, eu acredito. Eu acredito que você vai me guardar e eu não vou olhar para as circunstâncias. A Sabrina falando. Sucesso é confiar em Deus, entregar o controle da vida nas mãos de Deus, porque a vontade é boa, agradável e perfeita. Estar sensível à voz de Deus e ser conduzida por Ele. Olha, isso é muito maravilhoso e extraordinário. Você entender que no meio do caos... Sabe o que é maravilhoso? Sabe o que é maravilhoso? É que no meio do caos você tem a grande oportunidade de viver o extraordinário. Se tiver tudo bem, tá tudo bem. Se tiver tudo bem, você é levada a viver algo diferente, tá tudo bem. Agora, começa a olhar a crise como uma grande oportunidade de falar assim, eu não vou viver a mesma coisa que eu vivi no período de lockdown, que fechou tudo. Não vou viver o mesmo medo. Talvez em março do ano passado, a gente tem falado aqui todo dia e profetizado sobre a sua vida. Março é um mês, ele não será não, ele é um mês de boas notícias. Não importa as más notícias que você está ouvindo na televisão. Deus tem separado para você boas notícias. E não importa quanto tempo ela leve, até o dia 31 de março para você receber as boas notícias, não importa, elas vão acontecer. Ainda que seja no seu interior, ela mudar a sua mente, você precisa decidir. No ano passado, em março, foi um mês de mais notícias, foi um mês que a gente recebeu a notícia que ia tudo fechar. Olha só, acontecendo tudo de novo.
Sujo! O idiota é sujo. Sabe por quê? Porque a gente tem proclamado que março vai ser de boas notícias. E aí, sabe o que ele faz? Começa a botar medo, medo em você. Te distrair. E aí você escolhe. Vai viver o mesmo mal de março do ano passado? Você vai viver o mesmo medo do ano passado? Ou você decide agora viver a esperança, a certeza, e não é a esperança de esperar sentado, é a esperança de se encher disso aqui e entender que Deus, Ele sim, tá no controle de todas as coisas. E sabe o que é mais maravilhoso? Ele fala assim pra mim e pra você, olha o que ele promete pra mim e pra você. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Sabe o que isso significa? Sabe o que isso significa? Que até aquilo que hoje pode estar acontecendo de mal, fechar e tudo parar, e o caos começar de novo, e tarará, Ele faz cooperar por amor a você. Mas como assim, Patrícia? Como assim ele faz cooperar? Deixa eu te dar um exemplo do ano passado, enquanto em março teve essa confusão toda. Em meio ao caos, sabe o que ele fez cooperar para o bem daqueles que amam a Deus? O Meditando surgiu. O Meditando nasceu. A gente começou a ir lá pro grupo. Começamos a compartilhar chaves, começamos a viver coisas incríveis. E aí depois o curso nasceu. E aí depois o 2 nasceu e nós fomos caminhando, um grupo de mulheres, fomos caminhando para um momento onde um caos estava acontecendo e nós estávamos vivendo um profundo e extraordinário com Deus. Entende que Deus tem falado que você pode usar as crises, as oportunidades para viver algo extraordinário. A Lisiane falando, em março do ano passado eu estava fechando a minha confeitaria. Um momento de muita tristeza. Esse ano tenho vivido o melhor de Deus. Olha só. A Sabrina, tenho vivido experiências sobrenaturais esse mês. Entende? É muito além do que aquilo que você vê. Quanto mais você se encharca dessa palavra aqui, mais sobrenatural e extraordinário você vive. Porque é esse o convite que ele tem para mim e para você, de viver experiências diárias, todo dia, de você entender que Deus está aí do seu lado, enquanto você está falando assim para ele, poxa Deus, estou preocupada, hein? Você acha que eu não converso com ele a respeito disso? Eu falo, Deus, estou preocupada. Olha só o que está acontecendo de novo, Deus. E aí ele vai, porque eu tô com porque eu estou me humilhando, ó, vou repetir. A palavra fala assim, ó, humilhem-se diante do Senhor e ele o exaltará. Quando você se humilha, poxa Deus, eu conversando com Deus hoje, Deus, tô preocupada, olha só o que tá acontecendo, Deus. E aí ele fala, você com o ouvido sensível, você tá conversando com seu pai, com aquele, lembra que nós aprendemos na sexta-feira ou na quinta? Fala com quem resolve o teu problema, sua amiga. Eu não vou resolver o teu problema, mas Deus resolve. E ele não só resolve, mas como ele fala pra você assim, fica tranquila. Eu tô no controle e tô cuidando de tudo. Foca nisso aqui. Maravilhoso demais. Ele mesmo faz você sair de um lugar e ir pro outro. Meu Deus, meu Deus. Esse Deus é o que cuida de você, que você pode confiar, que você pode se humilhar diante dele. Sabe o que é o se humilhar diante dele? É além de você obedecer ele, mas é também você falar assim, poxa Deus, olha só, eu sei que você fala pra eu não me preocupar, mas eu tô preocupada com essa bagunça. Olha só, Deus, o que estão falando? Vamos mudar? Tiago 4:10. E aí, ele fala, você dá a oportunidade para ele encher o teu coração de esperança. Ele fala assim, filho, olha, fica tranquila. Sabe o que ele me falou hoje, enquanto eu tava falando para ele? Poxa Deus, olha só o que tá acontecendo. Aí ele falou assim, você lembra o que você viveu ano passado? Em março? Eu falei assim, lembro, o Meditando nasceu. Você foi dominada pelo medo? Eu falei assim, nem deu tempo.
Nem deu tempo, porque você vem me falando os seus sonhos, os teus projetos, e eu fui realizando, e você foi falando, e eu fui realizando, você foi falando, e eu fui realizando. Nem deu tempo de sentir medo, porque eu sonhei o seu sonho, eu me mergulhei naquilo que tu desejava, e eu pude viver a boa, perfeita vontade de Deus, viver o incrível, o extraordinário, e ainda ter a honra e o privilégio de levar um monte comigo, porque eu falo pra Deus, olha Deus, se você me permitir viver esse treco aqui que tá escrito aqui nessa Bíblia, louca, porque isso aqui é muito louco, viver o caos, ou melhor, viver o bem em meio ao caos, viver saúde em meio à doença, viver o sobrenatural todo dia, isso é louco. Mas eu falo pra ela, olha, se você me permitir viver essas loucuras dessa Bíblia, porque esse é o meu objetivo, eu quero viver tudo que está escrito aqui. Se você, olha Deus, se você me permitir, eu levo um monte comigo. Porque já chegou, basta. Já chegou o seu dia do basta? Eu tô no meu basta. Basta. Sabe por que o curso Resgate a Sua Identidade vai acontecer? Porque eu tô no meu período de basta. Basta de ver mulheres perdendo a fé e presas em depressão, em angústias, em preocupações, em ansiedade, porque não entendem a identidade que elas têm. Tem uma hora que basta. Eu estou nesse basta. Então deixa eu falar pra você. Não deixe de participar desse resgate da sua identidade, porque vai ser extraordinário, vai ser para libertar você, vai ser para fazer um reboliço no teu coração e fazer você entender quem realmente você é, pra gente, eu e você, pararmos de viver o pouco daquilo que Deus diz de quem nós somos. E faz desses 7 dias, inclusive eu já avisei lá, nós mudamos de data, tá? Algumas de vocês vieram aqui falar comigo sobre o feriado. E tá, vai, não vai, fecha, não fecha. E algumas vão viajar e o lugar de internet é ruim. E veio me falar aqui, poxa, Paty, quero tanto, preciso e mas estou com medo da internet não funcionar. E aí estudamos, vimos a possibilidade e tal. Então a gente adiou pro dia 8. Em vez de ser 2 a 8, vai ser de 8 a 14. Tá bom? E olha, faça desses dias, chama as amigas, faça desse dia um momento que você pode se reunir com as suas amigas na sua casa. Sei lá, pipoca. Quantos dias aí você não se vê com a sua amiga? Vai, ela faz pipoca, senta no sofá, pega o seu caderno e a sua caneta, porque a gente vai se transformar nesses 7 dias, vai ser extraordinário, porque o meu basta acabou. Porque eu vivi um momento que eu vivi com medo, ansiedade, angústia, não saber o meu destino, não saber o meu propósito. Porque, na verdade, gente, quando a gente começa a entender o nosso propósito, o nosso destino, você para de se preocupar com o que os outros vão pensar, você só se preocupa com aquilo que o seu pai vai pensar, e isso é liberdade, isso é maravilhoso, isso é extraordinário, é viver o sobrenatural. Só que tudo isso você só vai descobrir a sua identidade, o seu propósito, o seu chamado e viver todo o bem que Deus tem para você quando você descobrir a sua identidade. E o propósito desse curso, desses 7 dias, vai ser para revelar a sua identidade. Vai ser tremendo, 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 tremendo. Tremendo. Maravilhoso. Segundo, Provérbios 29, 3. A humildade traz honra. A humildade traz honra. A Rose falando, eu estou no meu basta também, já chega. Foi para a liberdade que Deus me chamou. Tem uma hora que você precisa dar um basta na sua vida e decidir, a partir de agora, eu não vou mais viver essas circunstâncias que eu estou vivendo. Você pode escolher, Patrícia, mas olha só, como assim eu posso escolher? É só você olhar na Bíblia. A Bíblia diz para você saúde, plenitude, alegria, paz, força, saúde financeira,
Saúde em todas as áreas da sua vida. Tá faltando saúde em algumas áreas dessa vida? Da área da sua vida? Tá na hora de dar um basta e pronto, acabou. E começar a decidir, a viver todo o bem de Deus que tá escrito aqui. E você só vai mudar de vida. Sabe quando eu mudei de vida? Sabe quando eu comecei a viver esse extraordinário de viver as coisas de Deus? Quando o meu basta chegou. Eu fui curada da ansiedade. Eu sempre conto isso aqui porque essa foi uma das coisas. Foi a minha primeira. Deixa eu ver como posso falar. Foi o primeiro abrir dos olhos que eu entendi que essa palavra aqui, de tantos anos que eu lia, tantos anos que eu achava que eu conhecia a Bíblia, eu só usei a Bíblia me curou. E eu e você, estamos cansadas de saber que Bíblia, ela é poderosa. E não importa aqui, eu sempre falo pra você, eu não tô aqui carregando bandeira de religião. Porque religiosidade não leva a gente a lugar nenhum, a espiritualidade sim. Aqui você vai sempre ouvir princípios bíblicos, porque eu acredito que a Bíblia, ele traz princípios, foi o Criador, aquele que te criou, ele colocou aqui princípios bíblicos para você viver o sucesso dele. Então, primeira coisa, ó, repetindo a frase, o que impede o seu sucesso é o seu orgulho. O que pode, melhor, reformulando, o que pode impedir o seu sucesso é o seu orgulho. Primeiro, o seu orgulho de reconhecer que não precisa mudar. Se você não reconhecer que você não precisa mudar, tá tudo bem, então você não vai mudar. O seu basta tem que chegar. Você tem que falar assim, eu não aguento mais. Quando eu tava em período de ansiedade, gente, cruz credo. Cruz credo. É a pior sensação que eu já tive na minha vida e eu nem sabia que eu estava ansiosa. Sabe, o meu basta chegou no meu tempo com Deus. No meu tempo com Deus eu cheguei. No meu basta. Eu vi aquela palavra e me falou assim, não fiqueis ansiosos pelo dia de amanhã. Gente, a minha vontade, eu saí com uma fúria. E foi uma fúria de Deus. Hoje eu entendo que foi de Deus. Porque na hora eu falei assim, como assim? Eu não vivo nada que tá escrito nisso aqui, porque eu tô ansiosa, preocupada com o dia de amanhã. Naquele dia eu dei meu basta, eu falei assim, eu não aceito, eu não vou viver. E ainda falo mais em Deus. Eu falei com Deus assim, desse jeito. Sabe por quê? Porque é com amigo que a gente fala assim. É com o pai que a gente fala assim. Ele entende a sua fúria. Ele até deseja que o seu dia da fúria, do basta chegue. Porque você só vai mudar a sua vida e decidir viver os princípios do Senhor e ter sucesso na sua vida se o seu dia do seu basta chegar. O meu dia do meu basta de permitir que você continue vivendo desse jeito, pra mim acabou. Não quero mais, não quero mais. Eu ouço todo dia, eu ouço ótimos testemunhos, excelentes testemunhos que eu tenho ouvido todo dia que eu venho para Inteligência do Céu, lá no Meditando Me Empoderando, todo dia eu ouço ótimos, excelentes testemunhos que alimentam meu coração, alimentam a minha alma. Mas você que não tá lá no Meditando, eu fico assim, Jesus, eu não aguento mais ouvir as mulheres falando que tá vivendo isso, tá vivendo isso, tá vivendo isso, eu não aguento mais. Tá na hora de acabar, dar fim nessa história. E o resgate de identidade vai ser para isso, para dar um basta, nessa história. Provérbios 29:23. Olha só o que Provérbios diz. Segundo princípio. Provérbios 29:23. O orgulho termina em humilhação, mas a humildade alcança a honra. Ah, meu Deus, eu amo essa Bíblia. Eu amo. Porque ela te dá os passos daquilo que você precisa alcançar, daquilo que você deseja. O orgulho termina em humilhação. Olha, sabe por que o orgulho termina em humilhação? A gente começou falando sobre
Para que você possa alcançar o sucesso, a primeira coisa que você precisa é reconhecer que você precisa mudar. Mas aí, ó, o orgulho termina em humilhação. Aí você não reconhece que precisa mudar. Não, tá tudo bem. Eu vivo bem, não preciso. Ah, eu já leio a Bíblia. Ih, já conheço, já não preciso disso. Aí sabe qual é a humilhação que você vai viver? Viver a mesma coisa. Viver a mesma coisa. A mesma vidinha medíocre. Ou mais ou menos. Deus não quer viver vida mais ou menos. Hoje você vive uma vida mais ou menos, porque se você vive uma vida mais ou menos, eu venho aqui te confrontar a não viver uma vida mais ou menos. Deus tem todo o bem para você. E para mim também. Deus, ele não deseja que você viva uma vida mais ou menos. Deus veio trazer para você, através de Jesus, uma vida abundante. Essa vida abundante que ele veio trazer para mim e para você é essa que eu quero e eu não abro mão dela. Você abre mão? Coloca aí para mim se você abre mão dessa vida abundante. Porque você só vai receber essa vida se você não abrir mão dela. Você buscar ela com toda a força do teu querer. Então começa a colocar aí. Coloca aí, não abro mão da vida abundante que Deus trouxe para mim. A Cláudia, tenho recebido boas notícias, creio que receberei mais notícias, mesmo com pessoas ao redor que não acreditam. Olha só, é preciso crer no que Deus tem falado. Menina, deixa eu falar uma coisa. Tem coisas que você vai acreditar que é tão louco, tão louco, tão louco, tão louco, que ninguém ao seu redor vai acreditar. Hoje, eu e a minha casa estamos vivendo um momento histórico de eu falar assim, vamos sair para comemorar. Eu te falei, né, na sexta-feira. Na sexta-feira, eu compartilhei aqui nos stories que a gente estava saindo para compartilhar uma boa notícia, né, que a gente ainda não recebeu. E eu tô falando momento histórico, porque se fosse algum tempo atrás, uns anos atrás, meu marido ia olhar pra minha cara e vai falar assim, não, mas a gente não pode comemorar uma coisa que a gente ainda não tem na mão. Você tá doida? E hoje tá tudo doido comigo. Botei os meninos aqui tudo doido. Porque agora a gente tem a fé não em homem. Eu não tenho fé em homem, no que o homem diz. Eu tenho fé naquilo que Deus diz. Se Deus falou, eu já tenho e ainda já posso comemorar, porque, não, ninguém tira o que Deus falou. Por isso que é tão primordial você aprender a voz de Deus, aprender a ouvir. No Meditando a gente aprende isso, a gente treina isso, treina essa sensibilidade. Você precisa reconhecer a voz de Deus, porque se você reconhecer a voz de Deus, você ouvir, discernir a voz de Deus e discernir a voz do inimigo, que tenta te enganar o tempo todo. Discernir a tua vontade com a vontade dele, pronto, minha. Você tem tudo na tua mão, você tá com a faca e queijo na mão. Isso é muito maravilhoso, muito maravilhoso. E a gente tá vivendo um momento doido da vida. Já fomos até comemorar aquilo que Deus já falou. O homem ainda não falou, mas Deus já falou, tá tudo certo. Meu Deus, é muita loucura, é viver loucura. E eu levo essa mulherada junto comigo para viver essa plenitude, sabe? Daquilo que Deus tem para nós. A Júlia, eu cheguei no meu momento do basta. Quero ser a pessoa que Deus sempre sonhou que eu fosse. É isso. Deus sonha tantas coisas para você. Você sabia? Deus sonha grande. Ainda te falo mais. Você que é casada, não vá pro resgate da sua identidade sozinha. Tenta levar o teu marido pra sentar, faz como se fosse um programa, vamos que vai ser, olha, vai ser bênção, a gente vai ver, Deus vai mostrar um monte de coisa pra nós vamos ver aquilo que a gente nunca viu. Começa a pedir, já começa a orar. Olha, já começa com um propósito específico por esses 7 dias. Deus me mostra a minha identidade, me mostra quem eu sou, me dá respostas. Porque eu vou te levar nesse caminho das respostas. Deus vai abrir a sua visão. Eu só vou conduzir você. Leva a sua amiga, leva o seu marido, leva a sua família. Porque se você estiver alinhada com a sua família... meu Deus, isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Maravilhoso. Deus me curou. Olha só a Sabrina falando. Deus me curou da ansiedade aqui no Inteligência do Céu. Você tem noção? Você tem noção? Que poder extraordinário é esse? Deus, ele deseja tirar você
Eu odeio. Odeio. Gente, eu odeio com todas as minhas forças a ansiedade. E por favor, eu já ensino as minhas meninas. Não fale, eu sou ansiosa. Eu sou muito ansiosa, estou ansiosa. Você não está ansiosa nada. Você é tranquila, você tem paz, alegria. Você está entusiasmada. É isso, tá? Vamos ser chique. Você é entusiasmada, você não é ansiosa. Ansiosa, a Bíblia diz que não é bom. Ansiedade traz angústia. Não abro mão, não abro mão. É isso, não abro mão. E por que eu peço para você escrever aqui? Isso faz muita diferença quando você tira do campo das emoções, do campo da mente e coloca isso no papel. Escreve aqui, eu não abro mão. Eu não abro mão. Você não pode abrir mão da vida abundante que Deus trouxe para você. E aí, olha, segundo Provérbios 29, 23, a humildade traz honra. Porque quando você não se humilha, não entende, não se humilha no sentido de reconhecer que, não preciso mudar, não. Você é humilhada. Como? Continuando vivendo um pouco. Isso é humilhante, não é? É humilhante você continuar nessa ansiedade. A ansiedade só foi embora quando eu dei um basta. Eu decidi não ficar mais. E aí foi embora. Gente, eu não sinto mais preocupação de verdade. Ela vem? Vem. Quando eu falo não sinto mais, quando eu falo pra você que eu não sinto mais, eu não sou movida mais. Porque a preocupação vem. Os pensamentos vêm. As circunstâncias ruins vêm. O inimigo vem. Tentar. As vozes erradas vêm. Mas o que eu escolho? Ser movida por aquilo que eu estou ouvindo ou ser movida por aquilo que eu acredito? É uma escolha. E é real. É real. Então, segundo, a humildade traz honra. Aí ele termina. Aí ele fala. Se você é humilde e se você submete aquilo que a gente está compartilhando aqui a essa Bíblia, você vai ser honrada vivendo isso. Como a Sabrina, por exemplo, que acabou de compartilhar aqui. Ela foi curada da ansiedade. Através da inteligência do céu, gente. Depois ela foi pro meditando, aí começou a viver coisas mais incríveis ainda. Olha só, que maravilhoso. Lindo. Provérbios 15:33. Vamos lá, Provérbios 15:33, para eu terminar com você. Provérbios 15:33. Diz assim, qual é a sua fonte? Meu Deus. O temor do Senhor ensina sabedoria. A humildade precede a honra. Você quer ter honra? Você quer ter honra? A humildade precede a honra. Ser humilde. Humilde, quando eu falo humilde, não é pobre, eu vestir qualquer coisa. Não, isso não é humildade, isso é falsa humildade. Humildade é você entender que Deus tem o melhor para você e você não abre mão. Essa é a hashtag dessa aula de hoje. Hashtag não abro mão. Não abra mão. Deus, ele trouxe para você uma vida abundante através de Jesus. E não aceite viver menos do que isso. E vai ser um processo. Um processo que Deus vai tratando em todas as áreas da sua vida. Vai te dando direção, vai abrindo a sua visão, abrindo os seus olhos para entender. Primeira coisa que acontece é o basta. Primeira coisa que acontece na nossa vida é o basta. Eu não vou viver mais isso. Pronto. Aí o segundo, o que eu vou fazer agora? Para não viver mais basta. Vou ter meu tempo com Deus, vou ver inteligência do céu, vou ver chave. Você tem... Aqui eu compartilho com você várias ferramentas. O que eu vou fazer de diferente para viver tudo aquilo que Deus tem para mim? Começa assim. É você fazer o diferente. É o extraordinário. É o que você vai fazer hoje de extraordinário para viver o extraordinário. Provérbios 15:33 diz que é o temor do Senhor que ensina a sabedoria. Você sabe o que é temor?
A Rose falando, não abro mão da vida abundante que Deus tem pra mim. É isso, é isso. Eu não abro mão da vida abundante. Não abro mão, não abro mão. É isso. Não abro mão. É isso aí. A Grazi, amém. Preciso viver o sobrenatural de Deus na minha vida. Essa mudança é extraordinária. Eu quero viver uma vida abundante que Deus tem pra mim. É isso, é atitude. Mas é atitude de verdade. É atitude de verdade. É fazer o diferente. Você vai fazer o seguinte. Analisa antes o que você fazia. O que você fazia antes? E que não trazia diferença. O que você pode fazer hoje para trazer esse extraordinário? Não vivo pelo que eu vejo, eu vivo pelo que eu sinto. Não, a gente não pode viver pelo que sente, Leonora. Porque se você viver pelo que você sente, você vai olhar a televisão, vai ficar preocupada e vai ficar... Ai, meu Deus! Você não pode viver pelo que você sente. Você nem pode viver pelo que você vê. Você precisa viver pelo que você crê. O que você crê? Entende? Você crê que Deus está guardando. Você crê que Jesus trouxe uma vida abundante. Você crê que por mais que você não esteja vivendo todo o bem do Senhor em todas as áreas da sua vida, você crê que Deus tem para você. Então, se você crê que Deus tem para você, então... é isso, eu quero e pronto, acabou. A Janaína, eu já mudei bastante, eu era ansiosa por tudo isso. Glória a Deus. Eu sempre falo o seguinte, olha, gente, aqui, inclusive no Meditando e Me Empoderando, há uma unção de cura. Há uma unção de cura ali naquele lugar, naquele curso. Ah, Patrícia, porque é muito especial? Não, é porque já aconteceu lá. Lá, tudo que já aconteceu lá, há uma unção para acontecer novamente. Eu acredito em ato profético, por isso que eu o tempo todo venho pra cá compartilhar coisas aqui com você e eu profetizo sobre a sua vida, porque é aqui que começa. O curso eu te levo pro profundo, para você viver destino, propósito, você conhecer mais ainda de Deus. Mas aqui o meu objetivo, através da inteligência do céu, através do resgate da sua identidade, através da chave, é você já começar a viver o bem de Deus aqui. Porque eu não tô... Gente, o meu maior interesse não não, é sim. O meu maior interesse é levar você lá pro Meditando para você ir mais profundo ainda. Mas eu não quero confinar você a só ir lá e viver o incrível lá. Não, eu quero que você comece a viver aqui, no Inteligência do Céu. Você viver, usar o sobrenatural, ser curada aqui mesmo. Ser curada lá no resgate de sua identidade, que Deus possa revelar o teu destino, o seu propósito. Já começa a desvendar os seus olhos para lá no Meditando. Aí as coisas já começam, 10 anos em um, 10 anos em um. Porque Deus quer acelerar o seu tempo. Deus não quer mais que você viva o tempo perdido. Quanto tempo você perdeu? Vivendo pouco. Deus me disse hoje no meu devocional que eu, Rose, preciso querer mais que os outros para acessar os tesouros escondidos de Deus. Isso é verdade. Isso é verdade. A gente conversou sobre isso na aula de quarta, né? Ao vivo. Tem umas coisas que... Por que eu falo pra você, olha, você precisa ir pro Meditando? Porque lá, como eu te falei, é um relacionamento diferente. Eu levo vocês a um nível de conhecer a Deus que eu tiro você da religiosidade. E tem umas coisas que lá eu tenho liberdade de falar com essas meninas. E elas lá se submetem e são humildes. Ó, aqui, ó. Quem é humilde vive e honra. Elas são humildes o suficiente de entrar na minha loucura e de viver as loucuras do Senhor junto comigo. E aí a gente começa a viver. A Beth falando, ó, Meditando ponto zero, ela, ó. Tô vivendo 10 anos em um, tá uma correria. É isso. Sabe por quê? Porque eu e você, eu não sei você, mas eu perdi muito tempo da minha vida. Eu perdi 28 por aí, anos da minha vida sem saber quem eu era. Porque não sabia quem eu era.
E quando você começa a descobrir a sua identidade, Deus faz assim, ó. Opa, vambora, 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 que agora você é capaz. Vambora que você já sabe quem é. Vambora, vambora. E aí ele faz correr. Esse ano eu profetizo sobre a sua vida, 10 anos em um. Que você viva todos os princípios e o bem do Senhor sobre a sua vida. Comecei com a inteligência do céu, fui para as chaves no Telegram e depois para o curso Meditando e Me Empoderando 2.0. Aí que eu fui curada. Ah, foi lá que fechou o processo, né? Uou! Viu, ó, no Meditando 2.0 que fechou esse processo da cura. E estava assistindo a aula. Ah, foi no meio da aula. Meu Deus! Isso é lindo demais. Por isso que eu falo sem medo de errar. Se você for para Meditando, lá há uma unção de cura. Há uma unção de 10 anos em um. Há uma unção de revelação. Há unção, meu Deus. Ai, por isso que eu me animo tanto. Porque eu tenho visto o bem do Senhor. Isso que tem me animado. Eu vou ficar vendo televisão, gente. Televisão só traz notícia ruim. Só traz notícia ruim. Tô fora. Quero saber o que tá escrito aqui. É isso que eu quero saber. A Su falando, também quero saber. O que vocês querem saber, gente? Me perdi aqui no negócio. Como faço pra fazer parte? Ah, tá. Como faço pra fazer parte do Meditando e das Chaves? O Meditando Me Empoderando vai lançar ainda próximo, o 3. Vou avisar pra vocês mais pra frente, tá? Mas, ó, faz a inscrição pro resgate à sua identidade. É gratuito, vão ser 7 dias maravilhosos, extraordinários. Vai aqui no link da bio, aperta lá no site, não, no link, e você vai ter a opção lá, inscrição, resgate de identidade. Você vai entrar num grupo. Esse grupo é um grupo exclusivo que eu só... Tanto é que assim, ontem eu avisei aqui, gente, ó, vou ter um aviso lá e vou avisar lá primeiro. Eu não vou avisar detalhes aqui não, tá? Porque senão eu perco o foco. Lá no grupo que eu vou compartilhar. Então, entra lá. Qualquer coisa, se você tiver dificuldade, daqui a pouco eu vou compartilhar aqui o link. É só você arrastar pra cima, você vai entrar no grupo, tá? Compartilha pro maior número de mulheres. Leva a tua família, faz uma tarde, uma noite, vai ser de noite, 8 horas. Leva uma noite de pipoca, sabe? Aquelas amigas, vai lá e faz, porque vai ser maravilhoso. A outra coisa é as chaves. As chaves é o Telegram, que tá lá também. Vou botar aqui nos stories também pra ser fácil. Arrasta pra cima e você entra. Você vai fazer o seguinte, você vai entrar. Todos os dias eu compartilho uma chave diária para que você possa viver o extraordinário na sua vida. Virar chavinha. Eu costumo dizer o seguinte, aqui na Inteligência do Céu você recebe o novo, o abrir. Eu venho aqui, abro a sua visão, te dou esperança, te dou uma bomba, te transformo numa dinamite. Para você sair daqui cheio de fé, empoderada e falando assim, eu não vou mais viver essa miséria que eu tô vivendo. Eu vou viver o bem do Senhor. Aí você vai sair daqui. Aí lá no Telegram é a chave para abrir essa porta. É a chave para você treinar a sua fé, a sua musculatura da fé. Você não vai ver a chave do dia. Você vai ver a chave 1, tá? Hoje nós estamos na chave, sei lá o quê, 200 e paulada já. Já estamos mais de 200 dias, gente. Isso é muito maravilhoso. Mas você vai ver a chave 1, tá bom? Você vai entrar na chave 1, amanhã a 2. Não pula a chave, porque ela é um treino mesmo. Você vai treinar o seu espírito. Combinado? Então você vai entrar e vai ver amanhã a chave 1. Veja de manhã. De manhã é o melhor horário. Sabe por quê? Não é pecado, não tem problema nenhum você fazer o seu devocional, o seu tempo com Deus de noite. Não tem problema nenhum. Deus não vai jogar um raio em você. Nada a ver. Você pode fazer antes de dormir. Mas posso falar? Vamos ser estratégica? O que você mais deseja na tua vida? Não é uma vida estratégica? Um dia produtivo? Um dia que você só tome decisões certas? Então, por que não você acorda logo e encontra com Deus e pergunta, Deus, como você quer falar comigo hoje? Qual é a nossa prioridade hoje? Chama ele para o seu dia. Qual é a nossa prioridade hoje? O que a gente precisa fazer hoje? Entende? É muito maravilhoso. Faz isso. A Júlia falando, Deus tem pressa da gente. Ele tem pressa. Ele tem pressa. Ele quer, acelerar o seu tempo para você viver todo o bem do Senhor. Todo o bem dele.
E esse ano é um ano de 10 anos em um, de extraordinário. A fonte é Deus. E a gente termina assim, falando para você. Provérbios 15, 33. A fonte é Deus. É Ele. É Ele que é a fonte. Quanto mais dele, mais você conhece as promessas dele. Quanto mais dele, mais você conhece aquilo que ele tem para você. Quanto mais você conhece o que ele tem para você, ninguém te para. Ninguém te paralisa. Ninguém te traz tristeza. E quando vem uma notícia ruim, você ouve e volta. É assim, ó, ouve, tá bom. O que Deus tem para mim é paz. O que Deus tem para mim é alegria. E isso é maravilhoso. Recapitulando, frase de hoje: o que impede o sucesso, o que impede o seu sucesso é o seu orgulho. 1. Reconheça que você precisa mudar. Faz com que o seu dia do basta chegue. O seu dia do basta tem que chegar. 2. A humildade traz a honra. Se você ser humilde no sentido de submeter e acreditar que Deus de verdade trouxe uma vida abundante para você, Deus vai te honrar, porque é pela fé. É pela fé. É louco, gente. Viver com Deus tem que ter uma dose de loucura. E realmente vive, porque é sobrenatural e extraordinário. E 3, a fonte é Deus. A sua fonte vai ser sempre nele. O que você faria de diferente para viver aquilo que você quer viver de diferente? É essa decisão que você tem que tomar hoje. Então, já começa entrando nas chaves, inteligência do céu, já sonha com Meditando 3.0, já sonha, já faz a sua inscrição no Resgate a Sua Identidade, chama um monte de gente para fazer, porque isso já vai mudar tudo na sua vida. Que Deus abençoe você, é isso que eu queria compartilhar com você hoje, fazer um reboliço no seu coração. A Cláudia, perdi 5 anos, agora vivo aceleração, 10 anos em um, visão 2020, visão perfeita, loucura, é loucura. A Cláudia é aluna lá do Meditando, é loucura, gente, e é muito maravilhoso. Sabe o que você viveu? Uma loucura, um acelerar, muito louco, mas leve. O fardo é leve, o jugo é suave, isso é real. Quando eu poder compartilhar com você o que o Meditando 3 vai rolar, aí você vai entender o que eu tô falando, que é assim, ó. Tem coisas que tá acontecendo agora que eu pensei que ia demorar uns 5 anos. Já está acontecendo agora. Eu só não posso compartilhar ainda, porque ainda não é o momento. Mas quando eu te contar, tu vai falar assim, meu Deus, como assim? Ainda mais as meninas aqui do Meditando vão ficar assim, Jesus. Deus, ó, acelerando os nossos passos, porque Ele deseja que quanto mais rápido a gente entender toda a visão que Ele tem pra mim e pra você na sua vida, a gente tem uma vida bem-sucedida, porque Ele quer levar a gente a uma vida bem-sucedida, uma vida de sucesso. E o seu sucesso e o meu sucesso só vai ser atrasado devido ao meu orgulho. Então eu parei de falar não pra Deus, parei de ter medo, parei. Ele mandou, eu vou lá e realizo. Isso é a verdadeira humildade. Ele falou, vai lá e realize. Essa é a verdadeira humildade. Deus abençoe vocês, meninas. Que você tenha uma segunda-feira incrível. Desfoca nas notícias e foca naquilo que Deus tem falado. Tira print. Deixa eu tirar os comentários. Tira print. Vai lá compartilhar nos seus stories. E coloca lá, ó. Hashtag eu não abro mão. Eu não abro mão. Sabe por que eu falo pra você? Eu falo pra você tirar print aqui e compartilhar nos seus stories. Não é só, é também, porque isso é proposital. É para que a gente possa levar a inteligência do céu para uma mulherada por aí, para as pessoas verem que está acontecendo algo aqui extraordinário de manhã. Mas é também para você profetizar sobre a sua vida. Quando você tira do campo da mente, das ideias e coloca ali, ó, escreve, você está profetizando sobre a sua vida.
Então profetize sobre a sua vida hoje, coloca lá, eu não abro mão. E coloca lá um resuminho daquilo que você aprendeu hoje de manhã, porque você já abençoa quem vai ver o seu print. Então tira print, me marca, Patrícia Campos PC, marca Meditando e Me Empoderando e a gente se vê lá nos stories. Beijo pra você, a gente se vê amanhã aqui no Inteligência do Céu, que eu vou compartilhar mais princípios para você viver tudo de incrível com Deus. Beijo! Até amanhã! Até amanhã!